Olá pessoal, módulo 2 de Química, vamos iniciar mais uma aula de operações unitárias, dando continuidade ao ensino de transmissão de calor. Dessa vez nós vamos avançar um pouco, vamos trabalhar com convecção. Muito bem, a convecção é uma das formas de transmissão de calor. Na aula passada, nós vimos, em aulas passadas, melhor dizendo, nós vimos a condução. A condução fica bem caracterizada como a transmissão de calor em meio sólido. Não é só sólido, mas tipicamente dos sólidos. A convecção, não. A convecção é um segundo meio, né? Além da condução, nós temos a convecção e a radiação. A convecção vai envolver fluido, ou seja, líquido ou gases, vapores, estado líquido ou estado gasoso. Isso nós precisamos entender. E tem movimento de material quando é aquecido ou esfriado por aumento ou diminuição da temperatura. Vamos ao conceito. É a forma de transmissão de calor em um fluido, seja ele líquido ou gás, ou vapor, né? Quando um fluido é aquecido, suas partículas, obviamente, se aquecem, tornando-se mais leves, ou seja, menor densidade devido ao aquecimento, e entram em ascensão no meio em que se encontram. Elas sobem, levando consigo o calor que recebeu, o calor recebido. E ao contrário, gente, se ele se resfriar, o movimento é de descida. A esse movimento de subida de matéria com aquecimento e descida de matéria devido a resfriamento, nós damos o nome de convecção. Então, a convecção é resultado do aquecimento com material líquido ou gasoso em ascensão, subindo, ou por resfriamento. O material líquido ou gasoso, que nós chamamos de fluido, em movimento de descida. É esse sobe e desce, aquecimento, resfriamento, que gera a chamada corrente de convecção, ou as correntes de convecção. Aqui nós temos um exemplo, uma figura com um exemplo. Tem uma panela aqui, uma chaleira sendo aquecida, e em vermelho embaixo aqui nós temos o fogo, ou melhor, a fonte térmica que está gerando calor para aquecer o líquido. Esse líquido, ao receber calor, fica mais leve, menor densidade e sobe. Quando ele sobe, obriga o líquido frio, que por ser mais frio, desce. Então vai ficar subindo quente e descendo frio. Esse fluxo de sobe e desce é chamado de corrente de convecção, causado pela alta temperatura embaixo, devido a esse aquecimento, e a temperatura menor em cima. Temperatura alta embaixo força a subida do material aquecido e obriga, né? Digamos assim, força ou obriga o material fluido, líquido ou gasoso descer porque está frio. Essa é a ideia fundamental que a gente observa logo nessa primeira figura. Vamos para outra. Aqui eu peguei uma figura envolvendo um cômodo, digamos uma sala, né, simplificada, onde eu tenho uma poltrona, um banco, um aquecedor elétrico ligadinho na tomada, e eu tenho aqui em cima o ar frio. Quando o aquecedor aquece o ar, esse ar, por ser ar quente, se dilata, fica mais leve e sobe, que nem balão. O balão sobe porque tem ar quente dentro dele. E ao subir o ar quente, ele obriga o ar frio a descer. Então vai ficar esse fluxo do ar quente subindo devido ao aquecedor, que gera esse calor e aquece o ar, tornando o ar quente mais leve, que sobe, e obriga o ar frio a descer. Então, é natural. E ao contrário do aquecedor, é o ar-condicionado. Imagina no lugar desse quadro aqui um ar-condicionado. O ar-condicionado ele não fica na base, ele fica no alto, quase no teto, para que o ar frio que é produzido, ele venha, por ser frio, descer, obrigando o ar quente a subir. Então, esse é o fluxo. Ar frio ou material frio desce e o material quente sobe. Melhor ainda, o fluido frio, seja ele líquido ou gás ou vapor, ele tende a descer por ser mais pesado.
E o fluido quente, seja ele líquido, gás ou vapor, tende a subir. E essa subida e essa descida gera as correntes de convecção. Aqui nós teríamos corrente de convecção devido a esse ar quente aqui que está obrigando o ar frio a descer, porque ele, ar quente, está subindo. Vamos para a terceira figura. Aqui eu peguei um exemplo bem clássico que seria o planeta Terra. Aqui a linha do meio aqui é o Equador. No Equador está até em vermelho, é mais quente. E nos polos, mais frio. Então o ar quente ele sobe enquanto o ar quente sai o ar quente sai dos polos e vem, mais uma vez, ele sai do Equador, que é mais quente, e caminha para os polos. Os polos, como tem ar frio ou esfriado, o ar é esfriado, ele caminha para o Equador. Então fica esse fluxo de ar quente ou de massa de ar e vapor quente produzida no Equador, caminhando em direção aos polos. E ao contrário, os polos que geram ar frio, manda esse ar frio, essa massa de ar e vapor frio para o Equador. Então fica Equador mandando ar quente para os polos e os polos enviando de volta a massa fria para o Equador. Aquece no Equador, resfria nos polos e fica esse fluxo. Essa é a primeira ideia desse primeiro slide. Continuando aqui a ideia de convecção, nós agora vamos ver que a convecção pode ser classificada em dois tipos, duas naturezas. A convecção pode ser de duas naturezas, ou a convecção é natural ou ela é forçada. Quando é que é natural? Quando ocorre somente por efeito da temperatura no meio fluido e as partículas se movimentam graças à densidade adquirida com a mudança de temperatura. O que eu quero dizer com isso? Na convecção natural, a mudança de temperatura faz com que as partículas mudem de densidade, ficando mais leve ou mais pesada, e elas, com essa natureza de aumentar ou diminuir a densidade, vão causar movimento de material fluido causado somente pela temperatura, nada mais, nada menos que a temperatura. Então aí nós temos uma convecção natural. Quando eu tenho equipamentos que obrigam o líquido ou o gás a circular, tipo ventilador, exaustor, bombas e outros equipamentos mecânicos, eu tenho aí nesse caso uma convecção forçada. Está aqui, ó. Nesse caso, a troca de calor por convecção ocorre com auxílio de agentes como ventiladores, exaustores, etc., que forçam o fluido a se movimentar e, com isso, realizar a troca de calor. Exemplo do ventilador. Quando a gente está com calor, a gente liga o ventilador força o ar a resfriar nosso corpo. A esse fenômeno, nós temos a convecção forçada. Se nós estivéssemos com calor e tivesse tudo parado, haveria troca de calor também, mas seria natural. Agora, se existe corrente de ar forçada, essa corrente de ar por mecanismos, como ventiladores, exaustores, bombas, né? Como eu disse, aí eu tenho a convecção forçada. A convecção natural está restrita bem aos fenômenos da natureza. Exemplo clássico aí seria a maneira como o Sol aquece a nossa área, nossa residência, o nosso planeta naturalmente. Então é uma convecção natural. E quando eu uso o ventilador para resfriar, eu tenho uma convecção forçada. Vamos continuar aqui, ó. Portanto, a troca de calor com o movimento de fluido é um processo de convecção. Tem fluido, esse fluido está recebendo calor e está se movimentando, então se o fluido recebe calor e se movimenta, é convecção. Se não houver equipamento fazendo essa movimentação, essa convecção é natural. Se houver algum equipamento para fazer essa movimentação do material fluido, eu tenho uma convecção forçada. Vamos mais alguns exemplos. Olha a geladeira. A geladeira é bem clássica.
é tipo Polo Norte e Equador. Polo Norte ou Polo Sul, né? O polo produz ar frio que desce, olha lá, ar frio. O ar frio vai descendo em cima no congelador, é o mais frio, e vem descendo, resfriando tudo, até chegar na gaveta inferior da geladeira, que tem legumes, verduras, etc., que não pode ficar em ambiente muito frio, mas o frio que saiu da parte superior do congelador, ele veio se esquentando, digamos assim, até chegar no fundo da geladeira, na gaveta da geladeira. E aí ele sobe, ele é forçado a subir. E quando ele sobe como ar quente. Não é quente que nem na panela lá no fogão, mas é um ar menos frio. Aqui é bem frio, aqui é menos frio. E é esse fluxo. O ar quente sobe, o ar frio desce. Típico da geladeira. Outra aqui é o aquecimento, como nós vimos na figura do slide anterior. Eu tenho aqui uma boca de fogão, provavelmente aquecendo um líquido. No caso, ele está dizendo que é água. Então, a água, ao ser aquecida, está em vermelho, sobe. E a água fria desce. Está aqui, vermelho, água quente, sobe. E amarelo, água fria que desce. Esse sobe e desce força o sistema a trocar calor. E como é um fluido, é troca de calor por convecção. Chega um ponto que tem borbulhamento e às vezes até a panela chega a tremer de tamanho fluxo de convecção, de corrente de convecção. Outra aqui, ó, nós temos aqui uma combustão de lenha gerando calor e a pessoa colocou as mãos aqui um pouco acima para receber o ar quente que está subindo por convecção. As mãos estão recebendo calor por convecção. Não é forçado, é natural, hein? Atenção para isso. Vamos adiante. E aqui, para a gente fechar a convecção térmica, o que nós temos? Um resuminho. Convecção. Calor flui devido à diferença de densidade. Então, nós temos essa ideia que rege principalmente quando não é forçada. Olha lá, eu tenho um aquecedor ambiente, se não existe equipamento forçando, ele só aquece, ele não força a circulação do ar, o ar quente naturalmente vai subir, como está indicando as setas, obrigando o ar frio a descer. O ar frio, ao descer, entra em contato com o aquecedor, que se transforma em ar quente e sobe novamente. E aí, novamente, o ar frio desce para se aquecer e reiniciar o ciclo. Já o ar condicionado, ele está em cima, ó. O aquecedor está embaixo, o ar condicionado está em cima. Porque ao produzir o ar frio desce, obrigando o ar quente a subir. É sempre o quente subindo e o frio descendo. O fluido quente, seja ele gás ou líquido, subindo. E o fluido frio, seja ele líquido ou gás, descendo. Ao descer o ar frio, ele obriga o ar quente a subir. E esse ar quente, em contato com o ar condicionado, realiza a troca, transforma-se em ar frio, que torna a descer e nova ascensão de ar quente para iniciar o ciclo. E aqui eu tenho um resumo da água sendo aquecida. Quando nós aquecemos a água quente sobe e a água fria desce. Essa água fria, ao descer, ela é aquecida e sobe como água quente, obrigando outra quantidade de água fria a descer. Essa é a ideia. Exemplo aqui em relação à natureza. Botaram uma barraquinha aqui numa ilha, só para dar uma ideia bem simplória, né? Durante o dia, o que nós temos? Temos o sol aquecendo o dia, seja um sol, um dia ensolarado ou não. A claridade já apresenta radiação suficiente para aquecer. Esse aquecimento faz com que a água, parte da água, sofra evaporação em maior ou menor grau. Essa água, como vapor e o ar também aquecido, sobe, encontra uma atmosfera no alto mais fria e caminha da
Terra para o mar. Por que da Terra? Porque aqui na Terra a radiação tem um efeito maior de aquecer e causar uma convecção muito mais forte. Essa convecção obriga o ar e o vapor a subir, que encontrando uma atmosfera fria, desce. Isso durante o dia. À noite acontece ao contrário. Aí o que nós temos? A massa de água vai evaporar com muito mais intensidade ou vai ter condições de ter mais calor, digamos assim, do que a atmosfera fria, e aí o ar frio da atmosfera desce e a água e a umidade da água um pouco mais quente ou menos fria sobe. Então força um ciclo inverso. E aqui do lado, o congelador. Novamente, dentro de uma geladeira, o congelador, bem resumido, o congelador forçando o ar frio a descer e o ar quente a subir. Então, nós temos um ciclo: ar frio que desce e ar quente, menos frio, que sobe. Esse ar quente ou menos frio, ao subir, ele vai circular novamente no congelador e vai voltar para o circuito. Convém aqui um lembrete. Essa ideia aqui é bem básica. Na verdade, o sistema de refrigeração da geladeira não está em contato direto com os alimentos, com a água, com os produtos. Esse material refrigerante ele tem um circuito primário dele que aquece algumas superfícies da geladeira que tem como coração, principal parte, o congelador. O congelador é o local onde o ar natural, esse ar que nós respiramos, está dentro da geladeira, é resfriado no congelador e desce. Ao descer, ele resfria os alimentos e, ao resfriar o alimento, ele, ar, fica mais quente que sobe dentro do congelador, volta a resfriar para iniciar o ciclo. A refrigeração primária é feita no compressor, no motor da geladeira ou do freezer. E aqui dentro da geladeira, em contato com os alimentos, é o ar normal, natural que a gente respira. Tá certo? É essa a ideia. Observação: fenômeno exclusivo dos fluidos, gases, líquidos e vapores. Convecção é fluido, gás, líquido e vapor que se movimentam. Ok, pessoal? É isso que nós tínhamos que dizer. Então, até a próxima aula e obrigado pela atenção.